Olá, bom dia. Hoje queria falar um pouquinho sobre as bicicletas, né? No último vídeo eu comentei que eu estava saindo da universidade e era uma sexta-feira à noite e estava chovendo e eu fiquei com preguiça de sair, por isso eu fiz o vídeo, né? Antes do que eu pretendia fazer. E hoje é mais ou menos a mesma coisa, né? Eu acordei de manhã, tinha me planejado fazer o vídeo amanhã, mas acordei mais cedo. E daí quando eu vi estava chovendo e tá meio que o sol abre, o sol fecha, né? Tava chovendo também de novo, fiquei com preguiça de ir cedinho para a universidade e aproveitei para fazer esse vídeo também. Hoje eu queria falar sobre esse livro aqui, ou a inspiração foi esse livro que chegou ontem, que é Pedal Power, que é um livro infantil, né? Como eu falei, eu gosto de comprar tudo sobre duas rodas, né? Sobre motos e bicicletas. Esse aqui é um livro infantil e conta e tenta explicar para as crianças por que em Amsterdã as pessoas andam tanto de bicicleta, né? Por que Amsterdã é conhecida como a cidade das bicicletas. Depois eu volto para ele, né? Deixa eu contar um pouquinho a minha história, a história dos meus estudos sobre Amsterdã. E por que isso é tão importante para a gente, né? Por exemplo, né, eu moro aqui a 200 metros da universidade, né? É claro que não é bem onde eu trabalho, né? Eu trabalho do outro lado do campus, então se eu for chegar até onde eu trabalho, eu ando mais ou menos 1,5 km, né? Mesmo assim, eu poderia ir tranquilamente caminhando ou indo de bicicleta, mas eu vou de moto. E por que será que eu faço isso, né? E por que quase todo mundo aqui no Recife, no Brasil, prefere andar de moto ou de carro do que andar de bicicleta ou andar a pé? Será que Amsterdã tem alguma coisa para ensinar para a gente, né, sobre isso, né? Será que nós somos preguiçosos ou será que tem alguma coisa lá diferente do que tem aqui? Será que a gente pode copiar alguma coisa? Será que a gente não pode copiar, né? Então, vamos dar uma olhada. Eu queria explicar, então, um pouco dos meus estudos sobre Amsterdã. Tudo começou mais ou menos em 2012, né? Esse ano é importante nos meus estudos sobre as bicicletas, porque foi quando eu criei uma disciplina que se chamava Estudos da Bicicleta. Essa era uma disciplina da graduação, na engenharia mecânica aqui da UFPE, e essa disciplina era bem, assim, não tinha nada muito técnico, né? Era mais sobre políticas e cultura, e a ideia foi abrir uma disciplina e bem aberta a discussões e tal, e a ideia foi abrir uma disciplina multidisciplinar que seria oferecida para pessoas de fora da engenharia, de fora da universidade e tal, né? Desde que portadoras de diploma, tem umas regrinhas burocráticas. E acabou não dando certo, as pessoas não gostaram, não se interessaram, e só os engenheiros mecânicos fizeram. Então essa disciplina acabou meio que se juntando a uma outra de motocicleta, e foi para a pós-graduação, e o conhecimento está ali, quem quiser está ali, mas não tem mais esse nome chique que tinha antes, né, de estudos da bicicleta. Então, mas isso foi em 2012 e mais ou menos lá eu comecei a estudar mais as bicicletas, né? Tinha estudado já alguns livros sobre história, sobre engenharia, porque isso ajudava muito na parte de motos, mas comecei a estudar particularmente mais a parte política, história, né, da política mesmo, do uso das bicicletas. Eu não lembro exatamente a ordem, mas vou pegar os que eu acho que foram mais importantes. Um deles é esse daqui, que é o Pedaling Revolution. Esse aqui é um livro, né, que conta um pouco a história da luta política pelo uso das bicicletas nos Estados Unidos, né? Então conta um pouco, né, o que o governo faz ou não faz para que as bicicletas sejam usadas por lá, e essa luta política principalmente dos ativistas, né? Então é uma visão um livro bem legal e bem estudado, mas uma visão bem específica, né? Uma visão dos ativistas lutando pelas bicicletas. Depois eu vou fazer algumas críticas em relação a isso. E talvez aqui eu tenha lido pela primeira vez de uma forma mais profunda, né, sobre Amsterdã. Daí ele comenta, ele vai para lá e passa uma semana lá em Amsterdã, e mais ou menos isso, e na companhia de ativistas americanos, e conversa muito com ativistas de Amsterdã. Então ele continua com essa visão bem específica dele, que se não fosse os ativistas, ninguém andava de bicicleta no mundo, né? Brincadeira. Mais ou menos brincadeira. E daí ele tenta explicar por que em Amsterdã as pessoas andam tanto de bicicleta.
Uma explicação meio que geográfica, né? Primeiro assim, né? A cidade é plana, então isso é interessante, não faz muito calor, ou não faz calor, né? Nunca faz mais do que, sei lá, 32 graus, e poucos dias fazem menos do que 0 grau, poucos dias no ano fazem muito frio. Então é uma cidade com clima legal para andar de bicicleta, chove um pouco, né? Mas não chove tanto quanto o Recife, por exemplo, né? Então é uma cidade plana, e outra coisa assim, é uma cidade muito densa, então tem muita gente numa área relativamente pequena, então isso significa que as distâncias são pequenas, e além disso de uso misto, né? As residências são próximas do comércio, do trabalho, então os deslocamentos são relativamente pequenos. E ele tenta explicar isso, essa razão geográfica pela qual as bicicletas são utilizadas, e também, segundo ele, as associações são muito importantes, né? Os grupos de defensores e advogados das bicicletas que teriam lutado para que o governo fizesse ciclovias e legislação de controle de carros e tal. Bem, essa é a visão desse cara, né? Então, para ele, as pessoas andam de bicicleta em Amsterdã porque a geografia ajuda, né? A cidade ajuda e porque as associações são bem ativas. Um outro livro que eu li nessa época é City Cycling. Esse aqui é um livro acadêmico, né? Na verdade ele é um conjunto de artigos acadêmicos de vários autores e ele fala, né, sobre cidades grandes e pequenas e metrópoles e por que alguns lugares têm um uso grande de bicicletas, outros lugares não têm. De novo, né, como qualquer livro, ele é limitado porque ele só fala de países ricos, né, não fala, e de países com clima bom para andar de bicicleta. Não fala sobre países quentes e nem sobre países pobres. A visão dele é bem assim, de infraestrutura, né? Para ele, se você quer que as pessoas usem bicicleta, você tem que fazer ciclovia e o governo o Estado, né, tem que fazer com que as ciclovias sejam seguras e separadas. Então, meio que para ele, bastaria fazer isso, né? E proibir os carros de andarem nos lugares, uma visão bem técnica, né? Assim, a tecnologia consegue resolver o problema das bicicletas, basta fazer ciclovias e tal. Ciclovias e dificultar a vida dos carros. Mas daí você começa a procurar lá, tem alguns lugares meio que desmentem isso, né? Por exemplo, quando ele vai falar sobre as metrópoles, a metrópolis que mais tem bicicletas, ou que mais usa as bicicletas, é Tóquio. E quando você vai ver Tóquio, quase não tem ciclovia nenhuma. Pior do que isso, né? As pessoas lá em Tóquio, os ciclistas andam na calçada junto com os pedestres, né? E o uso é muito grande de bicicletas. Então nunca é tão simples assim explicar por que um lugar usa bicicleta ou não usa bicicleta, né? E lembrando que são sempre países ricos, né? Eles sempre estão comentando sobre pessoas que podem escolher andar de bicicleta, né? Ele não fala muito sobre o que alguns autores chamam de captivos, né? Pessoas que andam de bicicleta porque não tem outra opção, que é o que acontece nos países mais pobres. Um outro livro que mostra um pouco sobre Amsterdã é esse daqui, né? É um livro mais da Dinamarca do que sobre Amsterdã, mas tem muitas fotos de Amsterdã. É um livro esse é um movimento, né? Cycle Chic, assim, quem anda de bicicleta é chique, e que é espalhado no mundo todo, e tem um monte de blogs de moda e de estilo de vida sobre isso, né? E ele, como o próprio nome está dizendo, defende que é chique andar de bicicleta. Mas é claro que tem muitas críticas em relação a isso, né? Primeiro, só mostra brancos e jovens de países ricos, né? Então, é meio duvidoso. Outro é que ele tenta tirar um pouco a história, né? Muitas vezes você vê uma foto e você não sabe de onde que ela é, se ela é de Amsterdã ou de Copenhague, né? Então, assim, é como se o ciclismo não tivesse lugar, não tivesse história, né? Não tivesse individualismo, fosse sempre uma grande massa homogênea de pessoas chiques no mundo inteiro, desde que sejam brancas, ricas e jovens, né? Isso aqui fica bem claro aqui no Brasil, né? Por exemplo, a gente vai nesses blogs, né, de Cycle Chic aqui no Brasil e você não vê foto das pessoas que realmente andam bem vestidas de bicicleta, que são os evangélicos, né? Nos finais de semana à noite, né, você anda pela cidade, você vê um monte de pessoas indo para a igreja, indo para o culto, bem vestidas, de terno, gravata, estão andando nas suas bicicletas e você não vê essas fotos nesse Cycle Chic, né? Porque não são pessoas ricas em geral, né?
Então a gente vê assim como isso é meio assim, uma certa tentativa de higienização da bicicleta. Esse tipo de visão me faz me afastar um pouco de ficar assim, pô, andar de bicicleta não é tão legal, porque é uma coisa assim, quando você vê uma coisa dessa, né, assim, só os jovens ricos é que andam de bicicleta. Tudo bem, você pode até estar vestidos de hippies, né, e de lutadores pela liberdade, mas na realidade são de classe média e tal. Então assim, não estou falando que todos os ciclistas são assim, mas quando eu vejo isso, isso me afasta do ciclismo, né, e da luta pelo ciclismo. Eu falo, não é isso que eu defendo. Um outro livro que eu li na época foi esse, The E-Bike Book, e é um livro sobre bicicletas elétricas. Fala também pouco sobre Amsterdã, né? Mas o que me surpreendeu bastante, num pedacinho que ele fala, é que, como lá em Amsterdã, 10% das bicicletas são elétricas, então tem uma proporção grande, né? E a outra coisa é como 50% das receitas das revendedoras de bicicleta vêm das bicicletas elétricas. Então, como ela é importante no uso, isso está aumentando, e como ela é importante economicamente também no local, né? Isso, assim, não foi exatamente aqui que eu li, foi nos outros livros, mas isso, assim, deixa claro, né? Ou é mais um exemplo de como lá em Holanda, eles não têm, na Holanda, né, em Amsterdã, eles não têm essas frescuras, né? Lá você vê um filme ou vê um relato, alguma coisa, na ciclovia, tem gente andando de bicicleta, tem gente andando de bicicleta elétrica, tem gente andando de triciclo, tem gente andando de scooter, não tem essa frescura. Fala assim, não, aqui só os puros de bicicleta podem andar na ciclovia, como é que as pessoas defendem aqui no Brasil, né? Qualquer outra pessoa impura não pode andar de bicicleta, de scooter. Não importa que a scooter, né, ou a mobilete ande devagarzinho, não pode. Você é um impuro, você é um preguiçoso, sem caráter, não pode andar na minha ciclovia super especial só para os anjos, né? Bem, então isso é mais um... Daí quando eu vejo isso lá em Amsterdã, né, essa democracia, essa falta de frescura e de purismo, daí eu volto a gostar do ciclismo, né, a defender. Bem, esse é o livro que eu acho mais legal sobre Amsterdã, né, que é In the City of Bikes, do Pete Jordan. Esse cara aqui, ele é americano e ele mudou para Amsterdã, porque o sonho dele, segundo ele, era viver num lugar onde tem congestionamento de bicicleta, né? Então ele foi para lá e o livro é bem legal, né? Ele conta como se eu chover. Ele conta como o dia a dia dele, né, quando ele chegou lá, e como foi aprender a andar mais rápido nas ciclovias, né, e os códigos visuais do que ele deveria fazer, e o estranhamento, né, de pessoas andando, mulheres grávidas e pessoas carregando escada e sofá na bicicleta, como ele ficou maravilhado com tudo isso. E conta também a história do ciclismo na Holanda, né? Daí isso é uma questão bem importante, né? Deixa eu contar mais ou menos como que foi a história na Holanda do uso da bicicleta, que isso é uma coisa especial. Nos países, né, mais ricos, né, por exemplo, nos Estados Unidos e na Inglaterra e na França, o grande boom, a era de ouro das bicicletas foi de 1890 a 1900. Então era uma moda muito grande, todos os ricos tinham bicicleta, né? Não tinha muito carro nem moto ainda na época, então a bicicleta que era o símbolo de status, né? As pessoas passeavam nos boulevards e tal. E depois de 1900, isso meio que, assim como cresceu muito, isso acaba de uma vez por todas, né? A Holanda era um país que não era rico, e daí esse uso não foi muito grande para um lado na época de ouro dos outros países, mas também não caiu tão fortemente depois. Então ela continuou crescendo progressivamente um pouquinho até a Primeira Guerra. Depois da Primeira Guerra Mundial, depois de 1918, começa a crescer mais ainda, né? Porque a Holanda não era um país tão, de novo, não era tão rico, né, para comprar carros e tal. E as pessoas continuaram andando de bicicleta, né? Então, de 1918 até 1940, até o início da Segunda Guerra Mundial, as bicicletas foram aumentando, né? Um pouco porque essas bicicletas vinham da Alemanha, né? A Alemanha tinha saído muito enfraquecida da Primeira Guerra Mundial e precisava desovar sua produção de bicicletas. Mas mesmo assim, depois, a Holanda consegue retomar a fabricação local de bicicletas e crescer bastante também. Então tem um uso muito grande de bicicletas, e daí ali, entre as duas guerras, ela começa a se transformar no país das bicicletas e tal. Na Segunda Guerra Mundial, né, ela é invadida pela Alemanha, daí vive a maior penúria e tal. Daí tem um monte de histórias legais sobre
alemães e bicicletas e tal, mas que não são anedotas interessantes, mas não vem muito ao caso aqui. Pronto, daí acaba a Segunda Guerra Mundial, 1950 mais ou menos, daí a Holanda descobre grandes reservatórios de gás natural. E daí começa a virar um país muito rico, né? Muito rico, e até hoje. Um pouco por causa do seu sistema bancário, né? Mas também por causa do gás natural. E daí começa a falar assim, o que nós vamos fazer com esse dinheiro? Né? Daí começa a imitar os países ricos, né? Fala assim, vamos fazer grandes estradas e grandes highways, não sei o que e tal. E começa daí a usar, a promover o uso de carros e diminuir o uso das bicicletas. Mais ou menos em 1967, ou 5, 6, 7 por ali, começa a aparecer um movimento chamado Provo, que é um movimento lá em Amsterdã anarquista, né? Um movimento muito importante e que vem antes das lutas pelos direitos civis que aconteceria depois em 68. Então ele é muito importante mundialmente, né? Como exemplo, que é um movimento, né? de luta pela participação popular, pela democracia, pelo direito à habitação, né? Educação e tal. E eles usam um dos grandes símbolos, são umas bicicletas brancas, né? Então a bicicleta começa a virar um símbolo muito forte dessa luta mais ampla desse Provo, né? Depois acaba terminando, mas a luta pelas bicicletas continua, né? Eles sempre meio que essas pessoas que lutam, né? Ou participam da contracultura depois de 68, 69 e pelos direitos civis, sempre lá na Holanda continuam lutando pelas bicicletas. Em 73, e cada vez menos bicicletas, cada vez uma luta mais forte e cada vez menos bicicletas. Em 73, a Holanda e os Estados Unidos apoiam Israel e daí no embargo, né, do petróleo, os países, né, produtores de petróleo param de vender petróleo para esses dois países e a Holanda é uma delas, né? Então eles começaram a ficar com falta de gasolina e começaram a promover alguns domingos sem carros lá para economizar. E daí, nesse momento, a população começou a usar esses dias sem carro para voltar a andar de bicicleta, ocupar as cidades, né? E mostrar como era legal antigamente, como eles usavam muito bicicleta. E isso se juntou um pouco com um movimento, né, contra as mortes que estavam ocorrendo no tráfego, né? Morte principalmente de criança. Então, toda aquela luta política pela democracia, pela participação, pelas bicicletas, foi juntado, né, com a população em geral e com as mães, né, e um grande movimento. Isso começa mais ou menos em 73. E em 78, 80, eles conseguem, né, sensibilizar os novos políticos que estão entrando no governo e daí começa a ter uma grande retomada do uso das bicicletas, né? Então tem toda uma história na Holanda do uso das bicicletas, né? Isso faz parte da sua história, faz parte da forma como eles fazem política, né? O Provo não nasceu lá por acaso, né? Os holandeses são individualistas e são anarquistas, né? Toda vez, até esses livros todos comentam, toda vez que o Estado, né? Tudo bem, fez ciclovia, legal, eles gostam, mas quando começa a querer colocar regrinha para os ciclistas que não podem fazer isso na ciclovia, não podem fazer aquilo, daí eles se rebelam e não gostam disso, né? Eles não gostam de ser comandados pelo Estado, né? Bem, e daí ele conta toda essa história. Isso é importante porque muitos livros colocam assim, tentam contar uma história só como se o ciclismo em Amsterdã, ou na Holanda em geral, tivesse começado a partir de 73, com essa luta, né, contra os acidentes e contra a poluição, né, que houve de fato, mas se você não contar o que houve antes, que é uma luta pelos direitos civis, uma luta mais geral e uma luta anárquica, né, baseada na anarquia no bom sentido da palavra, e sem contar toda a história que havia do ciclismo na Holanda, né? Antes de tudo isso, e como isso faz parte da identidade nacional deles, né? Daí fica meio difícil contar as coisas e dá a impressão que é muito fácil reproduzir o que aconteceu na Holanda, e o que não é, porque eles têm toda uma história e toda uma política por trás que não é muito fácil copiar para outro lugar, né? Então, esse aqui é um livro. Um outro livro, esse daqui, que é Os Holandeses e Suas Bicicletas, né? Esse aqui é um livro de fotos, né? Também meio tipo aquele cycle chic, né? Assim, jovens andando de bicicleta, né? Assim. Bem,
é a visão deles, né, de como promover as bicicletas. Outra visão, o outro livro esse daqui, né, que é um livro, são a bicicleta holandesa. Esse aqui é um livro da história do design, né. Aqui tem uma bicicleta holandesa, né, isso aqui é bem característico, né, é uma bicicleta, as bicicletas que eles usam são, em geral, né, bicicletas pretas e pesadas, sem marcha e relativamente caras, né, e bem duráveis, e que você anda meio que relaxado, né, meio para cima, né, e meio, até algumas pessoas comentam isso, né, claro que do ponto de vista aerodinâmico é ruim você andar muito ereto, mas eles, assim, algumas pessoas dizem, eu concordo, que daí você anda mais, como se diz, de uma forma mais nobre, né, então isso seria uma coisa importante para a defesa, para a defesa do ciclismo lá, né. Daí mostra um monte, né, de detalhes, de equipamentos antigos, né, marcas famosas, né, aqui as plaquetas que eram colocadas lá. Bem, são coisas, um livro interessante da história das fábricas holandesas. Um livro que é bem engraçado, esse aqui, é o Cycle Space, né? Esse cara é australiano, ele é um arquiteto e que é ciclista e adora andar de bicicletas, então ele vê o mundo, vê as cidades do ponto de vista de uma bicicleta, né? E ele é um cara meio polêmico, né? Primeiro deixa eu falar sobre, ele tem um capítulo sobre Amsterdã. Para ele tenta explicar, né, por que Amsterdã anda de bicicleta, daí conta tudo isso, né? Conta da questão da geografia e do uso misto, de ser plana, né, e tal, história e tal. Mas para ele, né, o que não tem muito nos outros livros, o que ele acha que a explicação principal deles andarem muito de bicicleta é a religião deles, né, é o calvinismo, né, que é uma religião que defende uma vida, né, mais estoica e frugal. Então, que isso, né, essa simplicidade de vida e esse certo pragmatismo faria com que os holandeses escolhessem como símbolo a bicicleta, né, que é um veículo bastante simples, né? Então é uma visão diferente, mas eu acho legal que ele defende coisas assim que outros ativistas não defendem, né? Por exemplo, ele fala assim, eu não gosto de pedestre não, né? Porque normalmente os ativistas, eles falam assim, não, nós somos amiguinhos dos pedestres. E esse cara fala assim, não, eu não gosto de pedestre não. Eu, quando estou andando de bicicleta a 20 km por hora, os pedestres me atrapalham. Você nunca sabe o que ele vai fazer. Nunca sabe se ele vai andar para um lado, se ele vai passar na sua frente, né? Assim, eu queria uma ciclovia só para mim. Não quero que ciclista fique andando. Isso é interessante que isso é verdade, né? Por exemplo, na ciclovia aqui de Recife, lá da Beira-Mar, é do lado de uma calçada que tem banhistas passando e crianças, né? Então ali você não consegue andar muito rápido, porque toda hora algum pedestre pode andar no seu lugar. Às vezes isso cria alguns conflitos, né? Então uma ciclovia mais de passeio do que de uso mesmo, para quem quer andar um pouquinho mais rápido. Outra coisa que é interessante que ele defende, que os ciclistas, né? Porque os ciclistas, os ativistas, né? Em geral se unem aos pedestres e se unem aos novo-urbanistas, né? Que são esses urbanistas que querem reconstruir as cidades, né? Eles têm projetos para reconstruir as cidades, para que elas sejam mais fofinhas e de uso misto, como é Amsterdã, né? Mas eles defendem que eles podem fazer isso do nada, né? Que isso não nasça organicamente, né? Bem, isso é outra discussão. Mas ele também não gosta muito disso. Ele fala assim, não, eu gosto mais de lugares modernistas, né? São aquele tipo Brasília, assim, que não tem ninguém andando nas calçadas e tal. Porque ele fala assim, isso que é bom para andar de bicicleta. Eu quero espaço para andar de bicicleta, não quero gente passando do meu lado, né? E outra coisa que ele comenta também, que eu acho bem legal, que ele fala assim, eu ando de bicicleta e defendo as bicicletas, mas eu uso num lugar que não é tão quente, né? E que não tem problema de segurança. E eu compreendo que é muito difícil você defender isso, o uso da bicicleta, ou não é tão direto você transportar essa defesa da bicicleta para um lugar que tem problema de segurança, de você ser assaltado, ou de um carro se jogar em cima de você, né? E um lugar muito quente também, né? Finalmente, esse aqui é um livro também bem especial, né? Esse Reconsidering the Bicycle, que é um livro acadêmico e é um livro, assim, uma visão antropológica sobre a bicicleta, e é um livro legal, assim, que ele tenta mostrar, assim, como a bicicleta já simbolizou
historicamente, né, movimentos ou impressões diferentes, né? Então, em alguns lugares a bicicleta é um objeto de orgulho nacional, em outros lugares é vista só como coisa de pobres, em outros lugares ela é vista como símbolo, em outros momentos históricos, né, como símbolo do ambientalismo ou da anarquia, né? Bem, e daí ele tenta mostrar essas várias visões diferentes, e no caso dele fala um pouco sobre Amsterdã. No caso de Amsterdã ele é mais contido, assim, né? Ele meio que concorda com os outros autores, ele acha que a questão é mais geográfica, né? Assim, e isso que é importante, né? Amsterdã é plana e densa, e por isso as pessoas andam de bicicleta, né? Embora seja um livro bem legal, assim, sobre Amsterdã, é convencional. Voltando aqui ao livro das crianças, né? Deixa eu mostrar assim, ele tenta explicar por que as pessoas andam de bicicleta em Amsterdã. E daí, aqui está o perigo da gente ver uma coisa assim, meio simples, né? Daí ontem eu li esse livro, e daí para ele assim, em Amsterdã só existiam carros até 73, não tem história, não tem luta política, não tem anarquia, não tem nada, no passado não existe. Então em 73 tinham carros e um grupo de mães, e ele fala o nome de uma das mães em particular aqui, então como se fosse uma pessoa só, resolveu fazer um movimento feliz de parar as cidades, né, parar as ruas, e com isso ela conseguiu convencer todo mundo que era legal andar de bicicleta, né? Então uma visão bem, primeiro, sem história nenhuma, né, sem explicar toda a história por trás de Amsterdã, e meio colocando assim como bastam algumas pessoas inteligentes e angelicais, especiais, que o mundo será transformado, né? Então uma visão bem romântica e bem personalista, e bem ineficiente, né? Porque é claro que não basta isso, né? A gente tem que levar em conta a história e a política, e levar em conta toda a coletividade, né? E não só um ou dois ativistas felizes que vão mudar o mundo, né? Mas os desenhos são legais. Gostei do desenho, e eu gostei porque eu conheço a história toda, então eu não fiquei achando que era só isso, né? Bem, daí acho que agora eu já estou preparado para responder, assim, talvez, por que os holandeses vão de bicicleta para o trabalho deles e por que eu não fui hoje, né, ainda. Por que eu estou aqui e quando eu for, eu vou de moto, não vou de bicicleta. Embora seja muito pertinho, também não vou a pé. Eu acho que existem várias razões para não ir de bicicleta, né? E eu não acho que eu sou preguiçoso nem mau caráter, né? Talvez seja, mas não por não andar de bicicleta, né? Eu ando de bicicleta mais como esporte. Então, nos finais de semana, eu pego a bicicleta, né, para passear por aí, ou passeio na cidade, ou passeio na estrada, né? Eu tenho uma bicicleta dessas de corrida para andar na estrada e uma bicicleta convencional para andar na cidade. Então, mais ou menos esse é o meu uso, né? Eu não uso no dia a dia. E por que eu não uso, né? Então, a gente tem várias razões. Uma razão, eu estou olhando aqui para a cidade para tentar me lembrar. Uma razão é que a cidade é quente pra caramba, sabe? Aqui, embora a temperatura do Recife não seja muito alta, mas a umidade é muito alta, a gente sua muito, muito, né? E daí tem duas questões aqui, né? Uma questão é o suor. Eu não me incomodo de suar, assim, eu quando vou fazer esporte adoro ficar suado, me sinto bem e tal. Mas é claro que nós vivemos num mundo onde as pessoas não gostam de ver as outras pessoas suadas. Então, assim, eu me sinto mal de chegar num lugar e me ver, assim, e as pessoas ficarem me olhando de lado porque eu estou suado. E particularmente, assim, eu suo um pouco mais do que a média, né? Então tem essa questão. Claro que tem pessoas que falam assim, isso é frescura. Não é frescura, você vive numa sociedade e você tem costumes locais e você tem que conviver com isso. A gente fala assim, não, o cara é de classe média, não pode aparecer suado. Não é você que escolhe isso. Se eu quiser andar pelado por aí, eu não vou andar pelado por aí porque a minha sociedade não acha isso legal. A minha sociedade não acha legal andar suado. Pronto, assim, eu vou perder oportunidades, vou me sentir mal, não vou poder conversar com as pessoas não vão me ouvir porque eu estou suado. Então, assim, não é tanto assim. Mas, principalmente, né, isso é uma coisa que às vezes as pessoas não entendem, o calor cansa, né? Cansa fazer uma atividade física no calor. A gente vê isso quando tem jogo de futebol
num sol muito forte, né? Que os jogadores não conseguem jogar direito. Então não é uma questão só cultural, né? De que você não pode aparecer suado num lugar. A questão também é que você cansa muito e a gente sabe, você vai estudar alguma coisa, vai escrever. É diferente você escrever num lugar com a temperatura mais amena e num lugar muito quente, né? Então, é claro que nós, assim, os seres humanos, se tem uma eficiência, uma melhor eficiência numa temperatura próxima de 23, 24 graus do que numa temperatura de 33 graus, né? E principalmente num lugar muito úmido. Então essa é uma questão, né, do calor. O segundo aqui é que chove, assim, por exemplo, isso aqui é uma coisa interessante, né? Para quem não conhece, nós estamos no meio do ano e essa é a época que chove aqui no Recife, né? Até nós chamamos de inverno, né? Não tem, a temperatura não muda muito, o inverno é quando chove e o verão é quando não chove, o que é diferente do sudeste, né? Por exemplo, no sudeste chove no verão, né? E aqui chove no inverno. Então quando chove, né? Recife é uma cidade que não é, as ruas não são lá muito limpas, né? Então quando chove fica aquela lama meio misturada com um pouco de esgoto e aquele resíduo de asfalto. Então você se suja todo andando de bicicleta na chuva, né? Isso aqui é uma outra questão, né? Eu acho que uma das questões principais de eu não andar de bicicleta no dia a dia, até não gostar nem andar muito no final de semana e nem na estrada, é o tráfego, né? Assim, tem muito carro aqui e os carros andam muito próximos das bicicletas e se jogam em cima. Então, assim, é estressante andar de bicicleta. Mesmo que você goste, você passa a maior parte do tempo olhando para os carros, né? Você não olha para os prédios, não olha para as árvores, para os passarinhos cantando, né? Assim, você fica preocupado com os carros. Eu relaxo muito mais andando de carro aqui no Recife, porque daí eu pego, ligo o ar-condicionado e fico olhando para as coisas parado lá no condicionamento do que de bicicleta, né? Que é o tempo todo tendo que olhar para os outros veículos, me preocupando com os outros, sem poder relaxar. Então, assim, não é uma atividade muito relaxante andar de bicicleta no dia a dia aqui no Recife, né? Então essa é uma outra razão bem importante. Outra razão é que não tem aqui no meu prédio um lugar para guardar a bicicleta. Então eu tenho que dar um maior trabalho. Imagina, eu só vou andar 1 quilômetro daqui até no trabalho. Mas vai me dar um maior trabalho pegar a bicicleta, descer pelo elevador, carregando, sair, né? Abrir o portão, voltar, daí eu acabo não fazendo. Pego a moto que é mais fácil. Então tem essa questão de praticidade também, né? Os prédios não têm uma infraestrutura muito legal para fazer isso ser uma coisa prática, né? Então essa é uma outra razão. Deixa eu ler ali que eu tinha anotado aqui. E tem o calor, não é muito prática para guardar, né? Daí tem outras razões. Outra razão, isso é sério, assim, eu não gosto muito de andar de bicicleta, de chegar na universidade na bicicleta, porque vão achar que eu sou um ativista e eu não quero parecer um ativista. Assim, quando eu chego de moto ou chego de carro, eu quero chegar como qualquer outra pessoa lá, chega de ônibus, de qualquer jeito. Agora, quando você anda de bicicleta, aqui, né, como tem essa luta, né, muito grande e confrontacional pela bicicleta, daí eu fico meio assim, eu vou chegar de bicicleta, alguém vai olhar para mim, eu sou meio neurótico nisso, né, paranoico. Daí vão olhar para mim e falar assim, olha, aquele cara lá daqueles que sai gritando assim, mais amor, menos motor. Eu não quero ser visto como um cara que grita isso daí. E coisas até meio esquisitas, por exemplo, assim, como que é? Mais adrenalina, menos gasolina. Pô, quem grita isso nunca andou de moto na vida, né? Porque você quer adrenalina na vida, você vai andar de moto com gasolina e não de bicicleta, né? Se você quiser, a bicicleta, ela produz endorfina e não adrenalina em geral. Claro que alguns caras conseguem fazer isso, mas de moto eles fariam muito mais, né? Então não é, assim, bem, mas de qualquer forma, eu não quero parecer um ativista, né? Eu não sou um ativista, eu sou um acadêmico, né? Então isso é um outro fator importante para mim, para não andar de bicicleta. E tem algumas questões daí pessoais minhas, né? Por exemplo, eu ando muito com livros, né? Vocês veem o livro todo para casa e para a universidade. A bicicleta não é muito legal para levar carga. A moto também não, mas daí eu faço um pouquinho mais fácil. E outra questão é que eu tenho o meu filho, que muitos dias na semana eu que levo ele na escola e tenho que levar ele nos compromissos dele. E não dá para fazer isso de bicicleta, um pouco por causa do tráfego, né, que é perigoso, e um pouco que é meio longe, né? E também se eu andar só de bicicleta, né, por exemplo, embora o meu trabalho seja aqui perto, a escola do meu filho fica a 6 quilômetros, então eu já começaria a ficar um pouquinho longe. As minhas diversões, que são ir na livraria, no cinema e na praia. Não na praia propriamente dito, mas passear na praia.
Eu fiz as contas aqui, essas coisas ficam a 13 quilômetros aqui de casa. Então, qualquer diversãozinha dessa já seriam 26 quilômetros, né? Ida e volta. Então, acho que assim, são essas questões, né? Então, comparando com Amsterdã, né? Será que se eu estivesse em Amsterdã eu teria esses problemas, né? Então, por exemplo, lá eu não teria problema em essa questão prática de carregar a bicicleta, né, para um lugar e para o outro, porque lá eles guardam na rua. Então, é mais prático, né? Então, legal, assim, e daí isso seria interessante. A outra questão que eu não pareceria um ativista, né, porque lá todo mundo anda de bicicleta, né, você não precisa ficar gritando e se vestindo de neo-hippie para andar de bicicleta, então eu não me sentiria assim, uma pessoa que tem como estilo, né, ser um guerreiro social. Então isso é interessante. Não seria calor, né? Outro ponto importante para mim, mesmo que eu suasse um pouco, né, as outras pessoas também estariam suadas, então isso deve ser um pouquinho mais aceito. Não sei, né? Isso daí. Que mais? O tráfego lá não é perigoso. Então, né, as ciclovias são bem separadas e os carros são bem controlados, então eu poderia andar um pouquinho mais relaxado. Teria o problema ainda dos livros, né, mas eu posso me adaptar. Assim como de moto eu não ando o tempo todo com todos os livros que eu queria, né? Às vezes eu vou me planejando para viajar um pouco, né? Eu posso fazer isso. E tem a questão da escola, que acho que seria um único... e como eles têm uso misto, né? Então, a cidade de uso misto. Então, provavelmente o cinema e as livrarias são mais próximas, eu poderia ir mais fácil de um lugar para o outro. Teria a questão ainda do meu filho, né? Mas também para levar ele para os lugares, mas eu poderia ter um carro também e levar de um lugar para o outro, né? Então, assim, quando precisasse, quando não desse para ir de bicicleta, e mesmo assim lá eu não me sentiria mal e impuro por andar com uma bicicleta elétrica nesses casos, né? Então, assim, eu acho que, concluindo, algumas coisas nós poderíamos copiar para cá e acho que o grande, né, infraestrutura né, ciclovias isoladas e algumas coisas daí são mais, assim, que não dá para fazer muita coisa, né? Por exemplo, o calor tem como diminuir um pouquinho, colocando mais árvores, né? Mas não vai fazer o Recife ficar frio, né? Melhora um pouco, mas não tanto assim. E tem essa questão cultural, né? Será que nós queremos, né, ter uma cidade cheia de bicicletas, né? Por aí, é claro que nós temos carros, mas nós aceitamos isso. Será que nós estamos dispostos a aceitar um monte de bicicletas no lugar dos carros, né? Isso é uma escolha que a comunidade tem que fazer, né? Não é uma escolha individual, né? Se nós vamos gostar disso ou não, né? Mas também tem que ver sempre, né, que Amsterdã ganha um pouco, né, com essa questão das bicicletas, né? A identidade nacional deles é muito ligada a isso, né? O turismo ganha muito com isso. Será que nós queremos isso, né? Nós queremos ser conhecidos como a cidade das bicicletas? Não sei, né? Talvez sim, talvez não. Realmente não sei. Tem essa questão. E lembrar também que algumas coisas são meio difíceis de copiar, né? Por exemplo, Amsterdã fica na Holanda, né? Como eu falei, a Holanda é um país rico que ganha muito dinheiro com gás natural, né? Então, assim, e que de certa forma esconde um pouco, assim, ou mostra um pouco esse lado um pouco de propaganda das bicicletas, né? Porque parece um país muito limpo, mas na realidade vende gás natural para os outros países, o que emite CO2, né? E por outro lado, assim, a própria Holanda mesmo emite mais CO2 do que a média dos outros países na Europa. Então, nem sempre um lugar que tem bicicleta é um lugar tão limpinho assim. Até eu fui fazer umas contas, eu vi num livro, mas eu fui fazer as contas, para ver esse negócio de emissão de CO2, né? Então eu falei assim, mais ou menos quanto que eu ando por dia, né? Sei lá, na média 25 km por dia de moto, e quanto que eu emito de CO2 por dia, né? E daí eu falei assim, e se eu fosse para Amsterdã para participar, ou para viver uns dias lá, naquele lugar todo puro e lindo, que todo mundo anda de bicicleta e tal, né? Daí eu fui fazer quanto que eu emitiria indo de avião, né? Dividindo pelo número de pessoas que estão no avião, 400 pessoas, né? Por pessoa. Se eu fosse
para Amsterdã e voltasse de avião, isso eu emitiria, né, per capita, a mesma quantidade de CO2 do que andando 5 anos de moto. Então, assim, eu posso, para poluir a mesma coisa, eu posso ir uma vez para Amsterdã, para um congresso de bicicletas fofinhas lá, ou eu posso andar 5 anos com a minha moto, né? Mesma coisa o preço também, né? O quanto eu gasto de gasolina andando 5 anos e quanto que eu gastaria para ir de avião, né? Então, sim, tem que tomar muito cuidado. Assim, a bicicleta é legal, realmente ela é muito útil, a gente deveria usar muito mais, mas tomar um certo cuidado com esses exageros, né? E tentar olhar um pouquinho o que tem por trás. E principalmente, né, que eu queria deixar essa mensagem aqui, é a gente tentar aprender assim, o que dá para copiar, né, e o que a gente tem que copiar de outros lugares, né? Alguns livros acham que a gente tem que copiar o ativismo americano, né, que é o que a gente meio que tem por aqui, né? Outros acham que a gente tem que fazer ciclovias, né? Os outros acham que nós temos que fazer uma campanha cultural mostrando que todo mundo é chique, né? O outro, nós temos que dar o exemplo de mães que saíram andando de bicicleta e isso mudou toda a sociedade, né? Bem, e daí cada visão diferente, né? E acho que o que nós precisamos buscar é uma combinação de tudo isso, né? Bem, era isso que eu tinha para falar hoje. Até mais. Tchau.